E hoje a gente vai para aquele tema que a gente pulou semana passada, para responder as dúvidas referente àquele questionário, certo? Então, é isso. Eu vi aqui uma coisa. Estou me confundindo, que é levantar a mão aqui entre apresentar, né, alguma coisa e desabilitar e habilitar a câmera. Volta meio aperto sem querer. Eu gostava mais na primeira versão, que ele ficava aqui perto do canto inferior direito, né? Esse ia ser mais intuitivo, mas vamos lá. Bom, pessoal, então esse conteúdo já está disponível para vocês, né, lá no ambiente. Então a gente deve ver dois conteúdos também. E aí vamos progredindo. Então a gente vai ver os interruptores horários. Bom, o interruptor horário é um equipamento que a gente coloca na tomada e que você programa. Perdão, é um equipamento que a gente coloca na tomada e que ele disponibiliza uma ou mais tomadas, normalmente uma tomada, né? Para que você ligue alguma coisa na tomada desse interruptor horário e você consegue programar ele para que ele ligue ou desligue num horário pré-definido. Então, sei lá, liga toda manhã, desliga toda noite. Liga 3 vezes ao dia, enfim, de 8 em 8 horas, começando de 6 horas da manhã. Enfim, você programa os horários para ele desligar, e ele vai desligar a tomada, né, que tem nele. Deixa eu ver se aqui tem alguma foto, viu? Essa não é legal. Aqui alguns interruptores horários. Tem alguns modelos, né? Esses modelos aqui você liga em série com um circuito, né? Ele pode ficar no quadro de distribuição, enfim, você pode fixar ele em alguma região, mas assim, os condutores têm que passar por ele. Então é uma coisa mais planejada. Agora, se você quer, por exemplo, comandar quando uma tomada está ligada ou não, né, digamos assim, sei lá, digamos que você queira desligar a geladeira à noite, ele já está achando muito caro a conta de energia e quer desligar a geladeira à noite. Você pode comprar um modelo semelhante a esse aqui, ó. Embora tenha que ser um de 3 bornes, tipo esse aqui. Por coincidência, eu tenho um na mão aqui, ó, pessoal. Olha aí. Bem semelhante a esse, né? É. Eu não sabia que ele tem, porque ele tem uma bateria, né, para você programar, precisa dessa bateria, né, para ele não desligar nunca. Eles têm uma. É como. É como algumas calculadoras que tem hora tal, ele precisa de uma pilha à parte para manter a configuração. Exatamente. Aí a pilha desse está no final. Eu descobri agora dessa pilha e para achar é difícil. Eu não sei se Arapiraca tem, mas já estou procurando. É difícil achar. É aquelas baterias, né? É. Tem umas que são complicadas. Bom,
Bom, então tem vários tipos, né? Você tem desse tipo aqui, ó, que eles são mais simples, então você regula assim, por exemplo, ele vai ligar, você gira como se fosse uma espécie de uma catraca, alguma coisa. Você gira e determina o tempo, você regula o tempo e ele vai voltando devagarzinho, depois liga ou desliga, enfim. Tem vários jeitos. Os mais comuns, assim, para a pessoa adquirir, é esses daqui. Primeiro pela facilidade, porque você não precisa fazer como esse daqui, que você precisa fazer a ligação, né? Ou seja, você precisa, sei lá, por exemplo, esse aqui, ó. Você insere dentro de uma caixa de passagem. Esse daqui também, você vai inserir ou no quadro de distribuição ou algo análogo. Aí você vai ter que programar lá o tempo e tal. Esse daqui não, é como o Wagner mostrou. Eles são, você encaixa na tomada e coloca o equipamento que você quer comandar em cima e programa. E pronto, né? Eu quero só... Eu queria abrir a imagem aqui sem abrir aqui para fazer propaganda, mas vamos lá. Então, por exemplo, nesse caso, você tem aqui como programar, tipo, semanal, hora, minuto, ali, semana, hora, minuto, limpar, aí tem relógio, né, o timer e modo. Aí tem reset aqui e tem um botão quando tá acionado, né, um LED, perdão. Aí você vê que atrás, ó, é igualzinho, eu acho que é muito semelhante. Ele tem o plug, Não está mostrando, não, professor. não? Poxa, que estranho. Pessoal, alguém tá vendo? Está parado numa tela cheia de imagens. Acho que você estava explicando um específico, não? Agora sim. Ah, tá vendo agora, né? Bom, aí aqui tá mostrando a tomada, né? O plug, aqui de frente a tomada, tem uma resolução melhor. Claro, isso aqui eu não vou mostrar como programar um desse, né? Quando a gente for fazer, se tiver, aí eu mostro como programar o específico, porque tem vários, sabe? E ele vem no manual como programar. É como você, por exemplo, como você regular a hora de um relógio. Cada relógio vai ter uma forma diferente, mas depois que você pega, ele, enfim, se torna mais ou menos fácil. Porque o padrão é semelhante, embora seja diferente. Certo? Bom, então põe aí. É isso aí. Esse é o interruptor horário. Ele tem o nome de interruptor porque interruptor é um assim, é o nome que acaba dando referência ou acaba dando é tipo Bombril, né? A gente chamava Bombril esponja de aço. Ele acaba dando nome a tudo que for tipo Coca-Cola, né? Antigamente chamavam Coca-Cola, qualquer refrigerante era Coca-Cola, independente do refrigerante. Hoje em dia não é tanto. Mas o interruptor é meio que isso, né? O interruptor é um dispositivo dentro do tipo dispositivo de comando ou de seccionamento. Mas ele acaba que qualquer coisa que seccione o circuito, que abre e fecha o circuito, recebe o nome de interruptor. Mesmo que, por exemplo, o dimmer é um dispositivo de comando, sensor de presença, um dispositivo de comando, interruptor horário, dispositivo de comando, minuteria, dispositivo de comando, e tem vários outros dispositivos de comando, inclusive os interruptores, mas tem chaves, o disjuntor, que é um dispositivo de comando e de proteção, também se encaixa no dispositivo de comando, enfim. Por isso que o nome é interruptor, né? E horário é bem autoexplicativo. Então vamos lá, para a introdução.
Bom, interruptor horário, o relé horário, né? O temporizador, tem várias formas de você pesquisar. Ele é esse dispositivo que a gente mostrou, que ele possibilita que você programe ele. Esse é o diferencial. E programe nesse sentido, você programar para que ele ligue ou desligue, né? Ligue e desligue em determinados horários, né? E aí, quando chegar nesse programa, ele vai ligar o circuito e desligar. Então, é assim que funciona. Sei lá, digamos que você mora em alguma região que o interruptor horário é mais barato do que um, um relé fotoelétrico, por exemplo. E aí você quer botar um para ligar uma lâmpada numa área externa da sua residência. Você programa lá o horário e ele vai ligar quando escurecer, né, à noite, e vai desligar quando amanhecer. Eu estou dando esse exemplo, embora um pouco esdrúxulo, porque o fotoelétrico o relé fotoelétrico, ele é mais barato do que um interruptor horário, então não compensa. Mas assim, seria um exemplo, né, possível. Mas sei lá, digamos que outra situação seria essa da geladeira, né? Seria mais ou menos a mesma coisa. Sei lá, de 11 horas da noite até 5 da manhã, você quer que a geladeira fique desligada. Eu não estou recomendando nem nada, só estou dando um exemplo, certo? Que algumas pessoas fazem. Estou recomendando, talvez o fabricante da sua geladeira não recomende, enfim. Tem que checar isso, né? Mas digamos que você queira, sei lá, você queira, enfim. E você coloca, você pode programar para ele fazer esse tipo de esquema, né? Você bota só na tomada que está a geladeira, bota o plug da geladeira no relé e você programa para ele desligar de 11 e ligar de 5. E assim ele vai fazer. Inclusive, esse aqui é do meu pai, e ele usa para isso no freezer. Eu pensei que não ia dar certo no freezer que ele tem lá, porque a potência é maior, né? A amperagem é maior, pode ser que ele não aguentasse. Mas ele usa para desligar à noite mesmo, que ele vende picolé, tem dois freezer lá, ele vende picolé e vende refrigerante, o outro ele mal usa, ele desliga o de refrigerante, só na madrugada, ele liga desligar de madrugada, de 1 da manhã até 6, que não tinha ninguém É, lá, e muita gente funcionava. faz isso. É. É uma, é uma economia considerável, assim. Só levando em conta A como valor. controvérsia, eu não sei se é tanta economia não, porque quando liga de manhã, o freezer vai trabalhar dobrado, né? Para gelar Não, novamente. não, assim, por exemplo, como de noite, normalmente, pelo menos aqui, normalmente é mais fresco e não há abertura do freezer, né? Supondo que não haja, ele não vai necessariamente, ele vai trabalhar um pouco mais, mas dependendo aí, fazendo as contas, eu acho que ele não consome mais não. Ele deve ter uma economia, mesmo que não seja uma grande economia, mas deve ter uma economia. Eu nunca fiz não, eu teria que pesquisar mais, enfim. Mas eu já conversei com pessoas que fizeram e tiveram uma economia significativa. Agora, claro, só funciona se for um momento que você não abre. Se você é o tipo de pessoa que acorda de noite, vai assistir filme, fica abrindo a geladeira, não vai ser pior, né? Porque realmente vai sobrecarregar em um determinado horário. E também tem a questão do tipo de geladeira que você usa, né? De repente, essas geladeiras mais inteligentes e não lidam bem com você estar desligando e ligando ela. Tem que ver isso. Então, vamos lá. Acho que assim, tem outros motivos, sabe? Então, por exemplo, quando você está. Tem muito prédio de escritório, que é prédio de escritório comercial. E aí tem aquelas áreas comuns, né, do prédio, que, que a lâmpada, ela, por exemplo, desliga em alguns momentos e liga em outros que não necessariamente coincidem com o dia e a noite, né? E é comum também utilizar, né? Para não precisar de alguém que fique lá ligando, tal, esquecendo de ligar, de desligar. Aí você tem essas situações, né? Às vezes o cara de manhã
um corredor, uma sala de espera fica no escuro, o cara liga, à tarde ela já está mais claro, desliga. À noite fica ligada até um pouco depois do horário comercial, depois desliga. Enfim, é comum. Até porque você não precisa de um para cada lâmpada, por exemplo. Você pode colocar um e ligar várias lâmpadas usando um contactor. Enfim, tem vários artifícios, vários exemplos, várias situações. Tanto é que é vendida aí a torta e a direita. Né? Bom, aqui a gente tem dois... o interruptor horário, um modelo que não é esse de tomada, é um modelo que fica no quadro de distribuição, preferencialmente, certo? E aí você comanda o circuito todo. Esse o diferencial é esse. Então, nesse caso aqui, você vai colocar no quadro de distribuição. Né? Então, nesse caso aqui, por isso que ele só é usado quando você planeja fazer isso. Então, sei lá, você planejou por algum motivo que um circuito vai ligar e desligar em horários previstos. Aí você usa isso aqui. Então, você tem uma bomba para aguar o jardim, por exemplo. Você tem uma casa grande com jardim e você quer que ague automaticamente. Você tem um poço artesiano, você quer ligar a bomba que ligue lá direto para o jardim e você quer que ague automaticamente, para você não se preocupar com isso. Então, assim você faz, né? Direto no quadro de distribuição, para não ter dor de cabeça. Está colocando coisas a mais. E esse aqui é interessante porque tem outras possibilidades, né? Ele tem outras possibilidades, não sei da tomada. E a gente tem aquele outro também, que é para uma carga específica, né? Que você usa só na tomada, como eu já falei aqui, né? Dado essa usabilidade aí, eu acharia interessante e bem mais, não contraditório, mas bem legal a gente fazer esse uso do desligamento da geladeira no período do inverno, né? Como é mais frio, a É, parte da noite fazer o desligamento. Realmente, no verão, até no verão, tem madrugada que tá quente que só fera. Se a pessoa ficar abrindo, ela só vai diminuir a quantidade de energia que ele vai consumir no stand-by. Porque querendo ou não, a geladeira aberta ou não, mantendo a temperatura lá dentro, ela vai estar no stand-by consumindo. Se ela se manter a temperatura sem ninguém abrir, ela só vai economizar o stand-by que não vai estar ligado na tomada, no caso. e pode até consumir mais, né? Porque quando ela está à noite com fechada, ela consome muito pouco. Quando você não tem o que lasca na geladeira, primeiro é o nível lá de gelo que você coloca, se está muito frio, se está médio, e a abertura. Então, uma mesma geladeira com, sei lá, numa casa que tem uma pessoa que abre poucas vezes por dia, e numa casa com 6, 7 pessoas que abre direto a geladeira, o consumo vai ser completamente diferente. E quando você abre, o ar frio sai e a geladeira precisa repor esse ar frio. Então, o consumo é muito alto. Bom, então vamos lá. Com relação à programação e funcionamento, a gente tem dois tipos de. Assim, tem mais, certo? Tem mais tipos, mas assim, normalmente a gente vai ter dois tipos. Né? Quanto ao funcionamento, ele pode ser eletrônico, que é do tipo que o Wagner mostrou. Normalmente ele tem botões, mas não precisa, certo? Mas o funcionamento dele e a programação é feito em eletrônica, né? Ou seja, com circuito elétrico, memórias e tudo mais. E você tem um motorizado, que ele é meio como se fosse de corda. Né? É, um, é um processo semelhante. Então, você dá uma corda, ele vai lá e desliga. Então, enfim, tem suas aplicações, como é mais barato em determinadas situações, ele ainda é utilizado, mas, enfim, os eletrônicos aí estão chegando
para substituir de vez. Inclusive os que usam esse sistema de rotação, né? Como se fosse dar corda. Que tem muitos hoje em dia que é eletrônico, mas o funcionamento para atender algumas demandas específicas parece ser motorizado, né? E quanto à programação, principalmente eles podem ser diários, então todo dia ligar tal e tal, e semanal. Digamos que você tem uma caixa d'água de, sei lá, 3.000 litros. E digamos que você precisa encher essa caixa d'água 2 vezes por semana. E você já tem uma rotina bem característica, né? Sem muita mudança. Então, toda terça-feira e todo sábado você enche a caixa. Você pode colocar lá, toda terça-feira de tal hora, ligado. Todo sábado de tal hora, desligado. Também é uma coisa que é possível de fazer. Ou você pode fazer diariamente, como no caso da geladeira, sei lá, de 10 horas às 5, desligado. O restante do dia ligado. Então, eles têm esse tipo de programas. Aqui tem algumas aplicações, né? Tem um sistema de irrigamento, como eu falei, de irrigação, perdão. Irrigamento. De irrigação, como eu mencionei. Então, isso é muito bacana, assim, quem usa, porque quem trabalha na agricultura é como cuidar de criação, né? De galinha, sei lá, de, de, de gado, enfim. É aquele tipo de coisa que você tem que estar lá e tem atividade todo dia que não pode faltar, né? E um sistema de irrigação programado já, você pode descansar no domingo, um dia assim, e não ter problema de estar indo lá, ligar e tudo mais. Você já sabe que o sistema vai funcionar. Aí, na indústria, né, a gente tem a questão de aquecimento e preparo de máquinas industriais. Então, você pode usar fornos de indução para crescer e comandar esses fornos através de contactoras, certo? Esses fornos têm um consumo alto, então, normalmente, você usa o interruptor programável para acionar um contactor, que aí o contactor consegue fazer o comando de circuitos que tem um alto consumo de energia, né? Uma alta corrente. Você tem, por exemplo, câmaras e balcões frigoríficos, que é a mesma situação, você liga durante o tempo, desliga à noite e liga de manhã, é comum, né? A não ser que o cara faça gato, porque ele é muito caro, como é muito caro a energia, muito pessoal, muito frigoríficos, eles usam esse artifício, né? Deixando tudo fechado, sem estar abrindo e fechando, e desligar. Então, por exemplo, comedores automáticos, não, sei lá, em criação de frango, né? O frango que a gente come tem 45 dias de vida. Para ele crescer daquele jeito em 45 dias, eles têm uma alimentação muito regrada, né? E aí, se for feito por humanos, o cara tem lá que tá passando várias vezes ao longo do dia, várias vezes mesmo, e balançar e preencher a ração, né? Só que tem bebedouros automáticos que ele balança, o motor balança ele, e você já meio que coloca um saco ou dois de ração em cima do bebedouro, de modo que você passa um ou 2 dias sem precisar lá repor, né? Sem precisar andar com uma carroça e tá colocando em cada comedouro uma porção de ração. Então você faz isso e ele aciona, sei lá, a cada 1 hora mover, né? Aí ele roda o bebedouro para distribuir melhor a ração e que a ração de cima desça também. Ração nova. Aí tem controle automático luminoso, tanto de vitrine quanto de jardins. Então, por exemplo, questão de vitrine. Aqui a gente não vê, porque aqui é muito violento, né? Mas se alguém já teve a oportunidade de, por exemplo, algumas cidades do sul do país e fora do país também é muito comum você ter, principalmente no centro, vitrines.
Então, você tem lá a loja com vidro e mostrando lá as vitrines, porque como muita gente trabalha, né, e passa só naquele momento da noite, quando a loja está fechada, é uma visibilidade muito boa para a loja. Só que ela não vai deixar lá tudo ligado, né, a vitrine ligada a noite toda. Então, ela deixa lá até que horas tem movimento, até 11 horas, desliga 11 e vai ligar só quando anoitecer de novo a vitrine, né, no outro dia. Também é muito comum. Essa questão de ar-condicionado, um pouquinho mais complicado, mas também é utilizado, né? Sistema de alarme, então, sei lá, o cara tem um galpão e tem a hora de fechar, a hora de abrir. Aí pode usar um interruptor programado para ligar um sistema de alarme. Embora assim, hoje em dia, isso não é comum, porque o sistema de alarme hoje em dia você pode programar tudo, né? Então, tá bem mais automatizado isso. Inclusive por central, né? Central, não central da alarme que eu tô falando, mas empresas que fazem isso remotamente, fazem isso para um conjunto de clientes. Aí tem questão de SIM, de sirene, então algumas escolas utilizam para marcação das aulas, né? Sem necessidade de alguém para estar indo lá apertar, que pode dar erros às vezes, né? Porque as pessoas acontecem o imprevisto no horário, no pior horário. Então, sei lá, horário de intervalo, pode ser que a pessoa dê ruim e aí um interruptor horário pode resolver esse problema. E controle de circuito de iluminação também, como já colocado. Então, aí tem as vantagens, né? Programação fácil e rápida. Você, embora pareça difícil configurar da forma que a gente, do monte de exemplo que a gente colocou, mas se você pega um simples para programar diariamente alguma coisa, você vê que é simples. É igual um relógio, né? Parecido com um relógio. Essa parte aqui é de prática, gente. Mas eu vou mostrar aqui eu vou mostrar aqui uma parte. Então, por exemplo, controle. É bom que fica aqui, caso a gente tenha a oportunidade de fazer essa prática no IFAL. Já está aí o material. Os outros eu não coloquei, porque às vezes eu deixo separado, certo? Bom, aí tem o controle automático de lâmpadas, né? Aí você tem algumas sorte de fazer. Por exemplo, você vai olhar qual o valor da corrente suportada pelo programador. Então, o mais comum, 10 amperes. Então, digamos que o controlador possa pode circular por ele 10 amperes. Aí você vai ver qual é a corrente que circula na sua carga. É inferior a 10 amperes, você pode fazer o comando direto. É superior, você tem que fazer um comando através de um contactor, né? E aí, digamos que seja inferior, sei lá, você liga 3 lâmpadas, né, ou 2 lâmpadas. Aí você tem uma chave geral, tipo um disjuntor, né? Aí, aqui tem um fusível, proteção. Essa daqui é a fase. Esse aqui é o neutro. Aí, no modelo que eu fazia a prática, né? Aí ele recebia o primeiro pino, o neutro. O segundo pino, o fase. Perdão, o fase no segundo pino. Aí o terceiro, quarto e quinto pino funcionavam como um three-way. Você tinha o primeiro pino. O primeiro pino, você podia deixar aberto se quisesse, mas se você fosse ligar algo mais complicado, você poderia utilizar em algumas situações, mas para cá o exemplo você usaria, por exemplo, chegava um neutro no quarto pino. Então, peraí, vamos entender como se fosse coisa separada, ó. Fase neutro na parte 1 e 2 é para alimentação do contactor, certo? E aqui, 3, 4, 5 é como se fosse um three-way. Como a gente não vai usar ele como three-way, né? Obviamente, que sairia caro, a gente vai levar o quê? O fase para um lado, né, deles,
e o neutro para o meio. Então, quando ele está assim, ele está desligado. Quando ele está desse lado, está ligado. E aí você pode colocar primeiro, como está aqui, a lâmpada, ou como eu colocaria, que seria depois disso. Né? Escolhe depois a lâmpada, depois voltaria para o neutro. Mas, enfim, nesse caso aqui, como ele requer o neutro no quarto, você colocaria dessa forma. Lembrando, esse daqui é esse aqui da imagem, ó, certo? Ou esse aqui, por exemplo. Esse, se eu não me engano, o que a gente usava era esse aqui. Não é aquele modelo que você coloca a tomada, né, que é mais simples. Você não precisa fazer essas ligações, você só precisa programar. Mas se você usasse o contactor, qual era a diferença? Você ia fazer o quê? Você tem a chave geral, você tem agora um contactor magnético, né? Então, para quem não sabe o que é um contactor, contactor, enfim. O contactor é um dispositivo de comando feito para você atuar, para você acionar circuitos com a corrente elevada. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, eu tenho um prédio que tem uma área aberta, um estacionamento muito grande e pega várias lâmpadas, mas eu quero acionar tudo de uma vez por um único interruptor na porta de entrada, por exemplo, ou sei lá, no quarto da sala de comando do prédio. Eu coloco lá o interruptor só suporta 10 amperes, então tem que fazer o quê? Eu coloco o interruptor aciona um contactor e o contactor libera o circuito para ligar todas as lâmpadas, né? Mesmo se a corrente que circula nessas lâmpadas for 50 amperes. Então, é assim que funciona o contactor. Aí ele é esse tipo de chave, ó. Deixa eu ver aqui. Ele é um tipo de chave que você liga uma entrada aqui em cima e ele tem uma saída embaixo. Aí ele tem uma parte que é comando. Ou seja, ele é um dispositivo de comando, mas você tem que comandar ele. Então, se chegar a alimentação, por exemplo, de A1 para A2, ou seja, desse terminal para esse aqui, aí ele liga a bobina. E aí fecha os contatos entre a entrada, que é essa daqui, ó, em cima, e a saída, que é aqui embaixo. Então, basicamente é assim o contactor. Aí você vai ter de várias formas, enfim. Você tem contactor com capacitor, com relé, aliás, com lâmina bimetálica, né, que tem outro nomezinho. Então, isso aqui é um contactor. Aí, como ele é utilizado aqui? Aqui, ó, em vez do 4 e do 5 acionar as lâmpadas, ele vai acionar a bobina, ó, a bobina do contactor, tá vendo, ó, do neutro, e aí alimenta a bobina do contactor. Aqui, ó. Então, só quando ligar, vai alimentar a bobina do contactor. Quando tá mostrando alimenta... Tem que mudar a tela, professor. Não, essa daqui mesmo. Tá vendo o mouse balançar? Eu não estou vendo o mouse, eu pensei que você estava em outra tela. Não, essa mesmo. É porque o mouse porque a imagem é estática. Diga aí, Leandro. É porque o mouse, a gente não tá vendo o mouse. Eu tô vendo agora, porque tá parado, mas quando você tava falando, não tava dando pra ver, não. Ó. Aqui, ó. Essa parte aqui. O mouse pra gente tá parado no centro da tela. E é. Agora Ó, sim. mas você tá vendo aqui o nome contator magnético. Agora sim. apareceu agora. Do lado dele tem um retângulo, tá vendo? Não, Isso aqui é a bobina. o Isso aqui é professor, uma porque bobina. tava na outra tela do Google, entendeu? Agora tá na tela certa. Pois tá lento, viu? Tá lento, então. Porque eu tinha mudado. Mas ele tá lento. Mas obrigado por avisar. Ó, quando você aciona, quando circula a corrente nessa bobina, ela impulsiona
esses dois contatos aqui do lado. E aí eles fecham o contato. Quando eles fecham o contato, o fase e o neutro vem e alimenta lá as 20 lâmpadas, por exemplo. Então é assim que ela funciona. Aí você usa... Isso serve não só para relé programáveis. Pode ser relé fotoelétrico, sensor de presença, interruptor. Pode ser um dimmer. Um dimmer não dá certo não, perdão. É algo que liga ou desliga, porque não tem meio termo aí, né? O contator não vai fazer meio termo, né? Então, você pode usar um dimmer, mas ele vai ou ligar ou desligar a lâmpada, então não faz diferença. Mas os outros você pode usar para acionar sim, certo? Passou a tela? Passou. Bom, agora a gente vai ver um que tem outra forma de ligação, né? Que seria do sistema de aquecimento, que é muito parecido. Você vê, ó, chega o neutro, chega o fase, aí chega o neutro aqui, e o programador ele serve como um interruptor, né? Então vai o fase para o aquecedor e o retorno passa pelo programador. E aí só fecha quando você passa. Essa ordem aqui você pode mudar, né? Ele pode ir fase para cá, o retorno para o aquecedor e a saída dele direto para o neutro. Pode mudar. E aqui usando um contator. A mesma coisa. Bom, aqui tem um esquema de ligação. Como é o esquema de ligação? Você tem a alimentação do relé programável, aqui ó, com fase e neutro. Aí você tem o fase direto para um lado do contator e aí o neutro no centro, né, que seria naquele 4. E esse tipo de chave é interessante, porque esse tipo de chave do contator, ele é uma chave que a gente chama de chave... Essa chave a gente chama de normalmente aberta. Por quê? É como se fosse uma minuteria. Sabe aquele interruptor de campainha? Você aperta ele, aí ele aciona a campainha faz barulho. Quando você tira o dedo, ele volta para estar aberto. Esse tipo de interruptor a gente chama ou de interruptor chave, né? Chave é um tipo de dispositivo de comando. De interruptor, o chave normalmente aberto, porque o padrão dele é aberto. Se você interferir, ele fecha. Mas assim que você parar a interferência, ele vai abrir. No caso, a gente tem programadores horários que são normalmente fechados, normalmente abertos. Mas normalmente é o normalmente aberto, como esse aqui. Ou seja, por padrão, ele vai estar sem fazer a ligação do circuito. Então, você bota o programador como veio, e pluga lá na tomada e pluga o equipamento. Normalmente ele não vai acionar, ele vai ficar lá desligado. Você precisa programar e só nos horários programados é que ele vai ligar, certo? Mas novamente, é como existem outros equipamentos que são assim. A maioria normalmente é aberto, mas existem os normalmente fechados, que é o contrário. Você liga, ele já vai ligar. Você programa o horário que ele vai desligar, certo? Então, nesse caso aqui, ele é normalmente aberto. Ele é aberto como se fosse por mola e você tem que passar a programação e no horário da programação ele fecha o circuito e a corrente circula pela carga. E aí, o que é que vocês acharam? Diga. A gente tá doido de fazer prática, né? Que é o que importa para essa disciplina. Está mais perto. O Sonoff funciona igual a esse interruptor, né, professor? Mas o Sonoff é mais para coisa doméstica, não para coisa grande, né? O programador horário, por exemplo, é até 10 amperes, né? E tem também essa questão de você poder ligar com o contator, né?
Então, por exemplo, esses daí já ficaria de lado a lado com o contator, reduzindo o condutor e tal. Nesse caso aí, né? Esses que eu mostrei. Diz aí, Jefferson. Boa noite, professor. Como é que o senhor vai fazer essas práticas, hein? A gente vai comparecer lá no IFAL ou online mesmo? Quando retornar, a gente já está aí com os cronogramas. Já está ativo os cronogramas de retorno. Eu não sei bem como é que vai ser essa disciplina, a gente vai fazer mais reuniões, mas eu sei que até ano que vem todo mundo de volta. Aí a gente tem um período, ano que vem. Não sei se dá para fazer todos, mas vai dar as que der para fazer, a gente vai aproveitar bastante. Então, por isso que eu estou tendo dois conteúdos por dia, né, de aula, para concentrar mais agora, embora seja mais corrido, mas para deixar, quando a gente voltar, só para as práticas. E aí eu passo, né, já avisei a vocês, vou avisar novamente, aproveitando a oportunidade, que, né, quando chegar no momento de fazer as práticas, vai surgir dúvida com relação a isso. Então, é altamente recomendável que guardar esses materiais. Quando marcar a prática, pegar o material, revisar para chegar lá para fazer prática. Né? Porque se eu tiver que parar para explicar de novo, vai ser uma prática menos que a gente faz. Então, claro, infelizmente o mundo é complicado. Eu sei que você não tem culpa, ninguém tem culpa dessa situação, mas, enfim, a gente vai ter que sobrecarregar nesse ponto de transição, né? O professor depois explica sobre aquela questão que você colocou no Google Sala de aula para a gente responder. Ah, Zilma, sim, aproveitando aí a oportunidade, eu vou responder agora. Ali é um questionário, porque eu tô configurando um curso, mas assim, a lei é um questionário só para me entender o cenário de um público-alvo, que seria vocês, por exemplo. Mas eu estou elaborando aquele curso, mas, por exemplo, para os meus alunos eu pretendo disponibilizar gratuitamente, né? Até como um auxílio à disciplina. Vai ficar tudo gravado. Infelizmente, eu acho que vocês, se tiverem acesso, é só quem tiver mais curiosidade, quiser mais estudar, porque, de fato, é um conteúdo de eletricidade 1, né? Acho que vocês já passaram. Aí, mas eu estou fazendo, estou organizando, e eu quero organizar das outras disciplinas também. Aí, se der para vender para o pessoal que não é do IFAL, né? Para fora, quem tiver interesse, dá para só comprar equipamentos. Hoje mesmo comprei uns equipamentos para gravar umas práticas também. Já para auxiliar, porque às vezes a pessoa precisa que eu faça a prática antes e depois a pessoa realize, né? Principalmente quem tem mais dificuldade. E aí, se eu gravar essas partes, já ajuda. Mas era só para entender isso, só para ver, enfim. Me surpreendi, né? Tem muita gente que estaria disposto a ingressar, né? Foi bom. Era só isso. E agradeço todo mundo que respondeu lá. Viu? Muito obrigado. No futuro, se vocês ainda tiverem no IFAL, acho que vão estar ainda. Aí eu mando o convite para participar. Bom, então vamos dar um intervalo e na volta a gente vai para o conteúdo que é fotoelétrico. Beleza? Então até daqui a pouco. 10 minutinhos a gente volta.
Bom, pessoal, retornando aqui. Bom, colocando esse material aí sobre relé fotoelétrico, vamos entender. Relé fotoelétrico é um dispositivo de comando também, e é um dispositivo que é imensamente utilizado. É muito utilizado. Então, por exemplo, o relé fotoelétrico ele é utilizado em iluminação pública. Então, se você olhar bem para a iluminação pública, né, para os postes com as luminárias, né, em cima delas, ou do outro lado do poste, vai depender da forma, você tem um equipamentozinho. Você sempre tem um equipamento. Esse equipamento é o relé fotoelétrico. Ele tem... A função dele é você ligar o circuito quando está escuro e desligar o circuito quando estiver claro, certo? É assim que funciona o relé fotoelétrico. Então, dispositivo de comando, né, de circuito de iluminação, ele é muito comum em áreas abertas, então, em ruas com iluminação pública, em residências com a iluminação da rua, né, aquela do portão, ou iluminação externa da casa, é muito comum também. Bom, é principalmente nessas situações, porque ele funciona basicamente, se tem luz natural, o circuito está desligado. A partir do momento que a luz natural cessa, ele aciona o circuito. Isso é um relé fotoelétrico. Aí aqui a gente tem um exemplo de uma tabela de características de um relé fotoelétrico. Então, tensão de alimentação, a corrente 10 amperes, uma potência de 1000 watts ou watts, né? O consumo dele 0,4 watts, a temperatura de funcionamento de menos 10 até 55 graus, a intensidade luminosa. Aí é interessante isso, vamos lá. É a luminosidade de iluminamento, ou seja, enquanto ele tiver com essa quantidade de luminosidade, ele vai manter o sistema ligado. Perdão. Enquanto você tiver esse sistema, essa quantidade de luz, ele vai ligar o circuito, vai manter o circuito ligado. Mas quando essa quantidade de luz subir para, sei lá, entre 3,6 a 80 lux, aí ele desliga o circuito, certo? Ou seja, quando tem pouca luz, só a luz do luar mesmo, sei lá, 3 lux, aí ele vai ligar o circuito, né? Ele vai acionar o circuito. Quando você tem, aí vai depender, mas sei lá, 40 lux, aí ele desliga o circuito.
Aí vem a posição interessante, ó. NF significa que é normalmente fechado. Então, normalmente ele vai estar com o circuito fechado, ou seja, ligado, né? E quando ele é, enfim, exibido, quando chega nele luz, aí ele desliga, né? Mas se você, por exemplo, você pega um relé fotoelétrico, não está ligado em nada, você não ligou em contato nenhum, e você pega e mede lá a continuidade do, sei lá, do que seria o fase do circuito e o retorno para a lâmpada. Se você testa, ele está contínuo, porque ele é NF. Então a chave dele está normalmente fechada, está ligada. Só vai desligar quando ele chegar no local que esteja escuro. E o índice de proteção, como os relés fotoelétricos são utilizados em áreas externas, eles têm que ter índice de proteção IP67 e IP68. Vai variar mais pouco. Aqui a gente tem o relé fotoelétrico. Ele tem duas partes. Ele tem a base de fixação, que é essa daqui, e a base do relé, que é essa daqui. Então, a base de fixação vai sustentar a base do relé. A base do relé ela vai proporcionar a ligação com o circuito elétrico, normalmente 3 condutores. E você tem essa parte aqui, que ela tem um elemento principal, que é a fotocélula, e um circuito, né? Então, o que é uma fotocélula? A fotocélula é um semicondutor que foi configurado, ou tecnicamente a gente usa o termo dopado, para que quando ela é exposta à luz, ela aumenta ou diminui a resistência. Então é isso que acontece. Então você tem uma fotocélula, que é um dispositivozinho semelhante. Oxe, pulei demais. Eu queria só a fotocélula mesmo. Já estava achando que ela funcionava mais ou menos como uma placa de energia solar, que ela ia gerar uma determinada tensão e ativar ou desativar o relé. Mas não era, só diminuir a resistência, não é isso? Ele varia a resistência, é diferente. Mas, ó, ela fica bem aqui, ó. Eu queria mostrar, porque ela tem tipo uma serpentina dentro. É interessante. Mas, enfim. Então, aqui dentro tem a fotocélula, que é esse semicondutor, que varia o valor da resistência a partir da variação da iluminação. E aí você tem, e aí dentro ele tem um circuito com um amplificador operacional, que ele faz o seguinte: tem dois lados se comparando, né? E aí, se um chega até uma resistência tal, ele ganha e passa. Então ele fica, por exemplo, normalmente fechado. Então, normalmente ele está fechado. Mas quando é exposto à luz, a fotocélula, sei lá, aumenta a resistência, aí diminui a corrente desse lado, ele, sei lá, ele ganha. Aí ela abre. Né? Funciona mais ou menos assim, é um circuito amplificador. Vocês vão ver o circuito com um amplificador operacional, muitas vezes, acho que é eletrônica de potência, se eu não estiver enganado. Então, vocês vão entender como é que funciona um circuito amplificador, né? E aí, no frigir dos ovos, na verdade, é só o quê? Amanheceu, acende a luz, anoiteceu, acende a luz, perdão, e amanheceu, desliga a luz. Assim que ele funciona, bem simples. Bom, e digamos que você vai montar um bicho desse. Você tem que seguir algumas regras.
Primeiro, é montar ele conforme as especificações dele. Então, é um dispositivo para área externa, o que você comprou? Pode não ser, a grande maioria é. Então, se ele tem lá o IP68, IP67, beleza, bota lá na área externa. Ele está ligado como descrito no manual, ou seja, o vermelho fase, o azul neutro, o verde retorno, enfim. A ligação conforme descrito no manual que você adquiriu, se tiver, beleza. E a outra observação é não instalar ele de forma que, quando ele acionar a luz, a iluminação produzida pela lâmpada chegue ao sensor, ao relé fotoelétrico. Vai desligar nunca, né? É porque senão ele vai ficar ligando e desligando. Né? Ô, professor, Diga. esse negócio aí do IP67 e IP68 é resistência à água, né? IP, esse IP significa índice de proteção. Tem uma norma da ABNT que regula como deve ser o índice de proteção dos equipamentos elétricos e outros tipos de equipamento. Aí ele tem uma escala seguida pelo IP e 2 números. O primeiro número é a proteção contra partículas sólidas, então areia, poeira, e o segundo contra a água. Né? Aí tem uma tabelazinha. Então, Não, eu nesse pergunto caso, assim porque eu já vi em especificações de celular, né? De aparelhos celulares que tem essa proteção. você pode pesquisar uma tabelinha, índice de proteção. Aí ele diz o que cada um faz. Mas no caso do IP67, você pode, por exemplo, ele suporta, ele é resistente a qualquer tipo de resíduos sólidos, então poeira, né, tal, vai entrar muito pouca. E ele suporta a chuva, ele dá para ficar na chuva. E o IP68 você pode submergir, né, na água. Bom, então nunca ligar ele de forma que ele fique exposto à luz dessa lâmpada. Então é muito comum essas luminárias, luminárias, né, que são de postes, ela tem um espaço aqui em cima para o sensor, porque aí não tem como a luz bater nele, né? Outras tem aqui atrás, normalmente um pouco acima, às vezes, da lâmpada, do nível da lâmpada, certo? Aqui mais ou menos, né? Mas o importante é que ele não receba essa luz. O som tá batendo. E aí, como é que a gente liga? Vai depender do tipo de relé. E normalmente na embalagem dele vem descrito como você vai fazer a ligação. Normalmente ele tem 3 condutores, um preto, um branco e um vermelho. Aí aqui a gente mostra um esquema possível. Né? Se ele é o fase, vai para alimentar o relé e vai alimentar a lâmpada. Aí você tem, o neutro, né? Chega no relé e chega na lâmpada. Aí o fase vai chegar no relé e tem um retorno que vai para a lâmpada. Aí você tem um diagrama unifilar ali também do lado, né? Que mostra aqui como seria do projeto. Né? Então você tem a distribuição, o circuito 1 passa aqui pela lâmpada, que é comandada pelo interruptor A e ligada pelo circuito 1. Aí você tem um eletroduto para um relé fotoelétrico. Nesse relé chega o fase, volta o retorno e chega o neutro. Né? Ele precisa de fase e neutro alimentar. Então, por exemplo, o tipo de ligação que a gente faz quando ele tem esse padrão de cores, mas é bom checar. Sempre checa na caixa. Algum papel que veio, alguma coisa assim. Então, esse tipo, por exemplo, você tem preto, vermelho e branco. O branco, ele é o neutro.
O preto é a fase e o vermelho é o que vai para a lâmpada, é o retorno. Beleza, pessoal? Bom, é isso por hoje. Rápido, mas tem muita coisa aí. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo, moleza? Então, até amanhã. Até, professor.